Beleza, galera? Eu tô com os complexos regionais brasileiros hoje. Essa é a aula 01 da turma de ESA. E para falar dos complexos regionais, que é a divisão do Brasil, tá, em regiões geoeconômicas, tá? Primeiro, vou analisar o que é uma regionalização. Uma regionalização é a divisão do território segundo características específicas. Toda regionalização vai dividir uma área. Existe a regionalização de um estado, existe a regionalização de um município. Eu estou trabalhando aqui a regionalização do território brasileiro. Tá? O IBGE divide o Brasil em 5 grandes ou 5 macro-regiões político-administrativas, para facilitar a administração do território. Essas regiões são as regiões Sul, Norte, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Agora, pergunto eu, os estados que compõem essas regiões em quantidade são os mesmos? Todas as regiões, cada região tem a mesma quantidade de estados? Não. A região Sul tem 3, o Sudeste tem 4, o Norte tem 7, o Nordeste tem 9 e o Centro-Oeste tem 3, mais o Distrito Federal. Qual o critério para que tenha dividido o Brasil dessa maneira aqui? E colocado, por exemplo, na região Norte. O Amazonas, o Acre, o Amapá, Pará, o Rondônia, o Roraima e o Tocantins, que é o estado mais jovem do Brasil. Qual o critério para ter colocado no Centro-Oeste o Mato Grosso do Sul, o Goiás e o Distrito Federal? Qual o critério para colocar na região Sul Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul? Qual foi o critério para colocar na região Sudeste São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro? E para colocar, por sua vez, na região Nordeste, foi o que eu escrevi o nome, né? Não posso para não ficar, senão nós vamos ficar com raiva. Vou botar todo mundo com sigla. Norte é N, Centro-Oeste é CO, Sul é S, Nordeste é NE, Sudeste é SE. Na região Nordeste, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Qual foi o critério para desenhar as regiões com essa quantidade exata de estados? Esse é um critério de 1988 que trouxe essa divisão, que é a divisão atual. Esse critério é, sobretudo, primeiro critério, aspectos físicos do território, mas primeiro, localização geográfica. O que define que o Rio Grande do Sul é um estado da região Sul, primeiro momento, é a posição do Rio Grande do Sul ao sul do território brasileiro. O que define que Roraima é um estado da região Norte, posição de Roraima aqui, o Roraima é um estado da região Norte, é o fato de Roraima estar no norte do país. Por isso, eu arrumo os estados dessa maneira. Então, o primeiro critério para organizar esse Brasil político-administrativo, que é o que eu estou mostrando, é, na verdade, a posição geográfica, é a localização. E o segundo critério desta divisão específica. O segundo critério são aspectos físicos. Por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais estão arrumados na região Sudeste, porque a posição deles no mapa é a Sudeste do território e porque eles têm aspectos físicos semelhantes. Eles têm o solo, o clima, o relevo, a hidrografia, o bioma, a vegetação, o solo, a geologia, parecidos. Por isso é que são arrumados assim. Esta divisão, embora uma divisão político-administrativa, em nada se baseia em critérios econômicos ou humanos, somente na localização e nos aspectos da natureza que eu acabei de mencionar aqui.
solo, clima, relevo, hidrografia, vegetação. Eu escrevi solo de novo, viajei. Geologia e geomorfologia. Relevo. Eu também já tinha escrito aqui, estou viajando na maionese. Tá? O que é mais interessante saber sobre esta divisão aqui? Vou cravar como característica dessa divisão Brasil político-administrativo. Esta divisão, vou escrever bem grande. Esta divisão respeita as divisas dos estados. Nesta divisão, não existe a possibilidade de um estado estar em mais de uma região. Ou ele está numa região e não está nas outras. Tá? Um estado só é admitido numa região. Não tem esse lance de parte do estado está na região e outra parte está na outra. Respeita as divisas dos estados. Mas o que a gente está trabalhando, nosso tema central da aula, são os complexos regionais ou as regiões geoeconômicas brasileiras, que segundo o IBGE não são 5, economicamente falando, mas são 3. Ó. Brasil político-administrativo, são 5 regiões. Brasil complexos regionais, ou Brasil geoeconômico, 3 regiões, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Lembrando que sobre a divisão do Brasil geoeconômico, já digo logo aqui, ó, esta divisão, que é a divisão em 3 regiões, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia, vou numerar aqui, ó, Nordeste, Centro-Sul e Amazônia, não respeita as divisas dos estados. Haverão casos aqui onde nessa divisão, não naquela, nessa divisão Brasil geoeconômico, um estado, parte dele estará numa região e outra parte do estado estará em outra região. Muito em função do quê? Muito em função dos critérios de classificação. E critérios. Primeiro critério de qualquer regionalização, o primeiro critério de qualquer regionalização sempre será a localização. E o segundo critério, neste caso aqui, não são os aspectos físicos, mas a economia. Esta divisão político-administrativa respeita as divisas entre os estados. Um estado não pode figurar ao mesmo tempo em mais de uma região. Certo? Essa classificação se detém a aspectos de localização e aspectos físicos. Esta divisão do Brasil em 3 grandes regiões, que é o que eu estou dando ênfase, divide o Brasil em Nordeste, Centro-Sul e Amazônia. Critérios, localização geográfica, sempre é o critério de qualquer regionalização. Primeiro critério, sempre. Segundo critério, economia. Economicamente falando, quando a gente se refere ao Nordeste, eu estou me referindo a uma região onde há um predomínio de atividades agropecuárias, agricultura, pecuária e extrativismo. Atividades do setor primário, mas sobretudo agricultura e pecuária. Não que não haja indústria, não que não haja comércio, serviços, não que não haja extrativismo, mas o forte aqui é a agropecuária. No Centro-Sul, eu tenho que apagar aqui e passar o rodo aqui, no Centro-Sul, que é o número 2, diferente, predomínio de atividades urbano-industriais.
Cada ano que passa, minha letra vai ficando mais feia. Uma doença isso. Doença degenerativa. Tá? Não que não exista agricultura, nem pecuária, nem extrativismo, nem etc. Mas aqui predominam atividades do ramo secundário e terciário. Ramo secundário ou setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, comércio e prestação de serviços. E a área 3, que é a maior de todas, que é a Amazônia. Amazônia não é Amazonas. E Amazônia não é um nome falando da vegetação. Amazônia é o nome que se dá para a maior parte do Brasil, 54%, onde há um predomínio de atividades extrativistas. Pesca, extrativismo vegetal e extrativismo mineral. Essa que é a parada. Rápido e rasteiro. Que você precisa entender. A área 1, o Nordeste geoeconômico, já foi a região mais rica do país, já foi a região mais importante. Só que o Nordeste, ao longo do tempo, tem acumulado perdas significativas. E o Nordeste é chamado, então, hoje, de região das perdas. O Nordeste representa o passado. E o Nordeste é uma região considerada decadente. O Centro-Sul é a região mais rica, mais importante, mais populosa, com a economia mais dinâmica, os melhores serviços, a maior infraestrutura, porém é uma região já estagnada. O Centro-Sul, é a região mais importante, mas ela está vivendo um processo de estagnação. Ela cresce cada vez menos, mas ainda é o núcleo, é o coração econômico do país. Por isso, na nomenclatura, muitas vezes nos livros, a referência ao Centro-Sul é como enquanto core área, núcleo, coração econômico do país. E a Amazônia representa o Brasil do futuro, a região que desde a década de 70 mais recebe investimentos, é a região para onde se deslocam os investimentos na sua maior parte, é onde há mais obras de infraestrutura, onde há mais construção de estradas, de cidades, de pontes, de barragens, é para onde o capital está se deslocando. O capital no Brasil começa a ser empreendido no Nordeste. Aí a economia açucareira entra em decadência, o capital se desloca para o eixo Centro-Sul, por conta da mineração, depois da cafeicultura e depois da industrialização. Como hoje é um crescimento da atividade do agronegócio e crescimento muito forte, atividades ligadas à floresta, ligadas a recursos naturais, há um deslocamento desde a década de 70 para a ocupação da Amazônia, encabeçado pelos militares. Na próxima aula eu vou detalhar mais isso, na parte 2, tá? Então a Amazônia ela é chamada, por ela ser vislumbrada como a região que representa o futuro, ela é chamada, nas nomenclaturas dos livros, de muitas vezes fronteira do capital. Porque é para lá que a maior parte do capital investido no país e pelo país se desloca. Tá? Nordeste é o passado, Centro-Sul é o presente e a Amazônia é o futuro. Na próxima aula, aí eu vou pegar cada região dessa geoeconômica e vou detalhar, vou esmiuçar. Vou fazer a subdivisão do Nordeste em 4 sub-regiões. Vou pegar o Centro-Sul e fatiar em 3 sub-regiões. Vou pegar a Amazônia e fatiar em 3 sub-regiões. Tá? E vou falar dos principais projetos de expansão e desenvolvimento. Beleza? Fechei aqui. Até o próximo encontro. O segredo é praticar. Fui!